Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos mais uma vez. Mais uma dica, terceira dica, função da palavra ser. Vamos ver o que a banca preparou para nós aqui a respeito desse assunto. Bom, muito comum em provas de concurso, função da palavra ser. Olha só, fiscal de tributos municipais da Prefeitura de Cariacica, concurso 2020. Na língua portuguesa, a palavra ser pode pertencer a várias categorias gramaticais. Tal termo, por exemplo, pode, por exemplo, funcionar como uma partícula passivadora ou pronome apassivadora. Quando ligado a um verbo transitivo direto, torna a oração passiva. Considerando as informações apresentadas e seu conhecimento sobre o assunto, assinale a alternativa em que ser está funcionando como essa tal partícula passivadora. Aqui as alternativas. Vamos fazer aquele esquema, para o seu vídeo, dá um stop aí no seu vídeo, uma pausa na verdade. Tenta responder, entender novamente a pergunta, que é uma pergunta extensa, e a gente vai para a resposta e para os comentários. Valendo! Banco examinador entendeu que a letra A é a correta, vamos destrinchar todos aqui. Então, no trabalho percebe-se facilmente o efeito negativo. Percebe-se, nós temos uma partícula passivadora. O que é uma partícula passivadora? Como o próprio nome diz, ela vai tornar um elemento que está junto dela como um sujeito paciente. Sujeito paciente é aquele que sofre a ação do verbo. E nós podemos transformar isso aqui numa voz passiva analítica. Percebe-se o efeito negativo é percebido. Então a palavra ser, ela está ligada realmente a um verbo transitivo direto. Verbo transitivo é aquele que precisa de complemento. Direto ele vai ter um complemento sem preposição, só que ele vem acompanhado da palavra ser, que tem exatamente essa função de partícula passivadora, tornando o efeito negativo aí no texto um sujeito paciente, um sujeito que recebe a ação do verbo. Como eu disse, para transformar em voz passiva analítica, o efeito negativo dos aparelhinhos sobre a produtividade é percebido. E aí você identifica como palavra apassivadora ou partícula passivadora. Nesta letra B, transformaram-se esse ser parte integrante do verbo. O que é uma parte integrante do verbo? Você pode chamar também de verbo, chamado verbo pronominal. O que é uma parte integrante do verbo? Um verbo pronominal. É quando um pronome oblíquo átono nasce com o verbo. Essa a mesma situação acontece na letra C. Todos se sintam, também parte integrante. Por exemplo, ajoelhar-se é uma parte integrante do verbo. Esse se é um verbo pronominal. Então, parte integrante, como o próprio nome diz, ele já nasce com o verbo dentro do contexto. Essa é uma das funções da palavra se. E, por fim, a palavra se pode ser um índice de determinação do sujeito. Para que seja um índice de determinação do sujeito, nós vamos ter as seguintes características. Primeiro, nós vamos ter um verbo que é transitivo indireto. É um verbo que exige complemento por preposição. Então, nós vamos ter aqui o chamado objeto indireto. A preposição desse verbo está aqui. Verbo transitivo direto, ligada a esse verbo transitivo indireto, a gente tem o ser como índice de determinação do sujeito, que é a mesma coisa de você chamar o sujeito de sujeito, nesse caso aqui, indeterminado. E por que é um sujeito indeterminado? Porque essa palavra se torna um sujeito indeterminado, ou seja, não se trata de combater. Eu não sei quem é que se trata de combater, portanto não dá para identificar dentro da frase. Verbos transitivos indiretos, acompanhados da palavra se, esse se vai exercer a função de índice de determinação do sujeito. Bacana? Gostou dessa dica? Então é só você adquirir o curso aqui, link abaixo, clica no link, você vai adquirir o curso. Se você gostou dessa dica e você quer outras dicas, outras questões, basta você adquirir o curso que você vai ter isso completo, todo esse assunto que eu mostrei para vocês de forma detalhada, com questões de provas anteriores e comentadas também. Legal? Fechamos aí. Grande abraço para vocês, fica ligado que tem mais vídeos, mais dicas. Obrigado pela atenção, bons estudos, até a próxima.